Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, esse aqui é o circuito definitivo para o, no caso aqui, é para controlador de tensão, para controlador para ferromodelismo, tá? Aqui o circuito básico que eu já havia apresentado para vocês, a única diferença que nós temos aqui esse é um diodo, ó, ficou, o label ficou para de cá, vamos passar para de cá para não. Nós temos esse diodo Zener, é um diodo de 12 volts, 12.1, resistor de 2K aqui. É só para dar uma tensão de referência, por quê? Aqui nós temos a tensão da fonte, que é de 15 volts, né? Então vai entrar aqui no diodo, o diodo ele vai derrubar para 12 volts, tá? Então nós vamos dar uma tensão aqui para o nosso potenciômetro de 12 volts. Então, independente da tensão de entrada aqui, é lógico, desde que seja pelo menos maior que 12 volts, aqui nós vamos variar a tensão de 0 a 12. Então, até porque, falando em ferromodelismo, né, os trens, né, a tensão, alguns motores consomem 12 volts, né, são poucos e são os modelos mais antigos, mas 90%, ou diria até mais, trabalha com 6. Então, as fontes não precisam ter uma tensão muito alta. Então, 12 volts está mais do que suficiente para qualquer máquina, tá? Então aqui nós vamos, até porque fazendo isso, aplicando uma tensão de 12 volts aqui para o amplificador operacional, nós teremos um buffer maior aqui. Então sempre aqui na saída dele, nós sempre vamos garantir que nós vamos ter 12 volts. Por exemplo, sem essa tensão de referência, valendo aqui a tensão de 0 a 15, quando você chega no final, além de você ter, bom, não vai ter os 15 volts, né? Sempre tem algum desconto aí, né, por causa dos semicondutores, também as resistências, né? E aí o regulador ele não consegue fazer aquele trabalho dele de manter a tensão estável. Então quando você aplica uma tensão, a tensão fica estável. Vamos fazer um teste aqui, ó. Aqui eu já tenho uma lâmpada ligada aqui, tá? Vamos simular o circuito. Aqui eu tenho o meu voltímetro, olha só. Estou com 7 volts aqui, né? Vamos colocar 6. Vamos colocar 6 volts, por exemplo. Aí. Bom, 6 volts, olha só. Então aqui eu tenho 6 volts. Atenção aqui, ó. 6 volts, tá? Essa lâmpada, acho que é uma lâmpada de 50 ou 25 watts. Acho que é 25. Ó, 25 watts. É coisa pra caramba, tá? Então, olha só. Vou abrir aqui a minha chave. Ó lá, 6.01. Fechei a chave. 6. Na verdade aqui não chega a ser nem 1 milésimo de volt, né? Eu liguei a lâmpada, vocês podem ver que a corrente aqui, ó, a corrente, ó 1 ampere, abre a chave, zerou. Fechei a chave, 1 ampere, tá? Agora eu vou ligar a outra lâmpada. Vou ligar a outra lâmpada, provavelmente a corrente vai dobrar. Ó, quase dobrou, né? Na verdade não dobrou, porque nós temos essas duas resistências aqui. Se vocês perceberem, olha só, nós temos uma queda de tensão, ó. Aqui eu tenho 6 volts, aqui eu tenho 5.6, tá? E essa resistência ela é proporcional e ela faz parte do protetor de corrente, tá? De aviso de corrente, tá? Eu vou explicar como funciona. Mas ó, percebam que aqui a tensão não caiu, a tensão permaneceu estável, tá? Então vamos ligar elas estão sobrepostas, né? Peraí, vamos fazer o seguinte. Agora lascou, né? Aqui vou chamar de... Esse switch aqui tá com qual? Tá com 1. Então aqui vai ser 2, então esse aqui vai ser o 3. 3. E esse vai ser o 4. E esse vai ser o 2. Ok.
que não tem espaço aqui, então tive que sobrepor. Então vamos lá, então vamos simular o circuito novamente. Então já tenho uma lâmpada ligada, drenando 1 ampere. Liguei a segunda lâmpada, quase dobrou a corrente. Então seriam... Não, eu ia falar que seriam máquinas, né? Mas uma máquina puxar 1 ampere é muita coisa. Então, 2, a terceira corrente, olha lá, foi para 2.8. E o 4, olha lá, 3.65 amperes. Mas aqui faltou o seguinte, faltou mais um cara aqui. Esse cara vai ser o 5, né? Então vamos... Ué? Vai. Vamos simular. Então, liguei uma carga, segunda carga, terceira carga, quarta carga. Tá. Era a resistência aqui. Então, o que acontece? Esse aqui é o sensor de curto, tá? Eu programei. Como nós estamos usando aqui um chip, eu estou usando aqui na minha última videoaula eu tinha usado um chip 125. O chip 125 é para no máximo, ele consegue fornecer no máximo 5 amperes. Só que assim, tudo que trabalha no componente eletrônico que trabalha com extremo, olha, no limite, no extremo não, no limite, uma hora pifa, uma hora queima, tá? Então eu programei esse circuito para que quando a corrente fosse igual a 4 ou 4 amperes ou superior, me desse aviso de curto. Então é por isso que ele, olha só, vou ligar uma lâmpada, a corrente, quase 2 amperes. A terceira, olha lá, 283. A quarta, até já acionou, com a quarta já acionou já praticamente. Olha lá, 3,5. Na verdade é o resistor aqui. Mas 3,5 tá bom. Ou seja, isso aqui é o aviso de curto, né? Seria aquele aviso de curto que nós temos nos controladores padrão da Fratesc. Como funciona? Nós temos dois resistores de 0.1 aqui, 0.1 por 10 watts. Então, eles vão dar uma resistência equivalente de 0.2. Tá? Quando acontecer a queda de aqui nós temos uma queda de tensão, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, aqui eu tenho 6 volts, aqui eu tenho 5.2, quase 1 volt. Quando essa tensão daqui for menor que essa, pelo menos quando essa tensão aqui for 0.7 volts maior que essa, que aqui está acontecendo isso, o BC ele conduz, tá? Ele conduzindo, ele acende o LED, tá? É por isso que o LED acende com as lâmpadas aí. Quando eu abrir essa lâmpada aqui, olha lá, olha a tensão aqui, ó, 5.4. 5.4 volts. 5.4 volts, né? Se nós formos fazer a conta aqui, vai dar de 6 para 5 vai dar 0.6. O transistor começa a conduzir a partir de 0,7 volts. Então ligou a quarta lâmpada aqui. Então aqui, ó, tá vendo? Passou de 0.7, ele dispara e conduz e avisa que o LED está aceso, tá? Então, como nós estamos usando um chip 125, né, que é para 5 amperes, então é o aviso para esse transistor, tá? Para não estrangular, para não forçar o transistor, tá? Aqui nós temos um capacitor de 100 nano para tirar qualquer tipo de ruído aqui da entrada no inversor, né, que é a tensão de referência. Aqui
Aqui o capacitor de 3000, que é um capacitor de filtragem, porque esse circuito ele tende a oscilar, então ele vai tirar a oscilação. E outro capacitor de 100 nano aqui também para filtrar, como são motores geram ruídos, para matar ruído que venha das locomotivas. Então, outra coisa também, outra característica desse circuito que eu queria que vocês verificassem é o seguinte, eu vou abrir aqui. Então eu vou simular novamente. Eu vou abrir esse circuito aqui. Ó, verifique que aqui nós estamos com 6.9 volts, tá? Olha só. Vou abrir o circuito. Continuamos com 6, né? 6 volts aí. 6 volts na verdade. Então eu vou aumentar a tensão aqui, né? Então aqui a chave é o A. Ó, presta atenção aqui. Ó. Então eu vou colocar para 7 volts. Sete volts. Então, pessoal, deixa eu fechar isso aqui, porque senão vai atrapalhar o vídeo. Pronto. Beleza. Então eu ajustei meu circuito para 7 volts, tá? E a malha está aberta. Olha só, agora eu vou diminuir. Eu quero deixar novamente com 6 volts aqui. Até vou colocar um voltímetro aqui. Olha lá. Aqui, ó, não sei se dá pra vocês verem, ó, até passei de 6 volts. Olha a tensão aqui na saída. Vocês estão vendo que ela demora um tempinho para responder? Por quê? Por que acontece? Porque é o seguinte, é por causa desse capacitor aqui, tá? Como esse capacitor ele ficou carregado, então na hora que eu diminuir a tensão aqui, na verdade o capacitor ele fica carregado. O legal do circuito é o seguinte, como nós temos aqui um transistor, ele é do tipo PNP, o que acontece? Literalmente, nós temos um isolamento desse ponto com negativo, o que não acontece com o NPN, né? Com o NPN aqui é invertido, né? Então nós temos aqui atenção, nós temos uma corrente alta que vem aqui dessa malha para o GND. Então por isso que quando nós fazemos os reguladores com transistores do tipo NPN, então quando você diminui a tensão, automaticamente a tensão é diminuindo aqui. Não acontece nesse caso, é como se aqui esse ponto estivesse aberto e somente o capacitor que está mantendo o circuito. É por isso que demora para carregar, tá? Para descarregar, na verdade. Então vamos subir aqui a tensão. Vamos pôr os 7 volts novamente aqui. 7 volts. Então eu vou ligar a chave aqui agora. Liguei a chave. Ó, apareceu a corrente aqui, porque nós temos uma lâmpada aqui, né, que está fazendo papel de carga. Aí, se eu diminuir a tensão aqui agora, ó, vejam. Estão percebendo que a tensão agora está obedecendo? Por quê? Porque a carga está consumindo a tensão do capacitor. Ou descarregando o capacitor, né, no caso. Entenderam? Então é por isso que acontece esse fenômeno, né? Bom, esse aqui é o circuito para apenas um tipo 125, tá? Foi o que eu falei, eu queria projetar o circuito que fosse o mais simples possível e barato para que vocês pudessem fazer em casa, né? E não pesar tanto no bolso de vocês. Agora vamos para essa parte aqui, ó. Como eu falei anteriormente, esse tipo de circuito, o transistor ele esquenta muito. Aqui o tipo 125, tá? Mas esquenta bem. Ele esquenta mais do que fazendo regulador com transistor NPN. Bom, como no LM358 nós temos dois amplificadores, então eu bolei aqui um sensor de temperatura, tá? Então esse aqui é o sensor de temperatura para que vocês coloquem na chapa de vocês, no cooler, né, no dissipador de calor, para poder resfriar o transistor.
Também não ficar aquela ventoinha também no ouvido, que também enche o saco, né? Então aqui a mesma coisa, ó, um potenciômetro de 10K, tá? Aqui na verdade é um NTC. Esse cara aqui de baixo, ele é um NTC. Aqui no simulador não fica legal, então foi por isso que eu fiz isso. O NTC, na temperatura ambiente, ele vai ficar com 10K aproximadamente, tá? Ou até um pouquinho mais. Então, quanto mais você resfriar, a resistência aumenta. Quando você aquece, a resistência diminui, tá? Então aqui nós temos dois divisores de tensão. Então aqui nós temos um potenciômetro, que é justamente para você ajustar o seu ponto de disparo. E aqui seria um divisor de tensão com um NTC. Então aqui um resistor de 10K normal e aqui embaixo o NTC. Vamos ver se consigo trocar o nome dele aqui. Vou chamar de NTC. Pronto. Então vamos lá. Então aqui a lâmpada está fazendo o papel do cooler, tá? Que se não tem motor, então eu sempre uso a lâmpada como para simular algum tipo de carga que consuma em tempo real. Aqui nós temos um 7812, que ele regula a tensão, então é um regulador de tensão para 12 volts, porque os coolers, né, trabalham com 12 volts aí. E os coolers variam, né, a corrente entre 250 e 500 mA. Então eu fiz um cooler de 250 mA vai dar mais ou menos uma potência de 3 watts em 12 volts. Então aqui eu coloquei essa lâmpada, eu joguei o valor para ela de 5 watts, tá? Então coloquei um pouquinho a mais, né, na média aí. Então vamos simular o circuito aqui. Olha só. Então aqui eu tenho o meu NTC, né? Tenho o potenciômetro aqui, então a lâmpada está apagada. Então foi o que eu falei, quando o NTC aquece, a resistência diminui, tá? Então eu ia fazer com o potenciômetro aqui, mas aqui não dá pra ver resistência, então eu fiz assim propositalmente para mostrar pra vocês. Então vamos supor. Então aqui eu vou jogar 9K. Vamos supor que a resistência diminuiu 9 para 10 é 10%, né? Então tá aquecendo lá, então a resistência do NTC vai diminuir e a lâmpada não acendeu, tá? Então vamos supor que aqui chegou a 8K. Mas Anderson, como vou saber, você está fazendo aí, mas como vou saber qual temperatura que eu vou selecionar? Então, por exemplo, vamos supor que aqui eu estou mexendo aqui, ó, e estou chutando, tá? Aqui estou chutando, vamos colocar 7K aqui, vamos ver se vai acender com 7K. 7K acendeu, tá? Mas vamos supor que vamos colocar 8. Vamos colocar 8. 8 e não acendeu. Então vamos supor que você colocou ali a mão na chapa e tá quente. Bom, aí você vai pôr a mão no seu dissipador de calor e aí você vai ver se a temperatura, você vai sentir, putz, já tá quente, já era pra ter disparado. Aí é justamente que entra aqui esse potenciômetro. Então vocês vão aqui nesse potenciômetro, olha lá, tá vendo? Vocês ajustem esse potenciômetro até, tá morno. A lâmpada disparou. Então, o que vai acontecer? Na hora que resfriar, então aqui resfriou, então de 8 passou para 9. Vamos dar um OK. Vou simular o circuito. Olha lá, tá vendo? Ele resfriou, apagou. Então esse potenciômetro serve para vocês poderem ajustar justamente o ponto que vocês querem que, na temperatura que vocês desejam que o cooler entre em ação. Eu normalmente eu coloco o cooler para disparar com mais ou menos com 40, 50 graus ali, tá? Mas Anderson, quanto é isso? 40 graus, bom, nosso corpo, a temperatura é 36 graus. Tá? Então, às vezes, você pode falar para uma pessoa, putz, você está quentinho, né? Uma pessoa, uma temperatura normal, 36, 37. 40 até 45, pra gente já é quente. Pra nossa percepção de temperatura, já é quente. Mas ali é quente, normal, dá pra você suportar. Acima de 45 graus, já começa a dar uma sensação de queimar. Tá? Então normalmente eu coloco assim um pouco acima dos 45, até porque também o transistor, quando ele começa a conduzir melhor quando ele aquece, né?
Não é válvula, mas ele conduz um pouco mais de corrente quando tá quente. Mas também muito quente também não, né? Quem viu meu último vídeo aí, chegou a 100 graus no dissipador de calor. Então 100 graus também é coisa pra caramba, né? Então vocês ajustem aí o ponto de disparo que vocês julgar melhor para o sensor de temperatura de vocês, tá? E de praxe, como sempre, eu vou montar o circuito. Bom, aqui foi o que eu falei, né? Que no meu exemplo eu fiz com o chip 125. Aqui nesse exemplo, até depois eu troquei o vídeo, né? Eu já tinha um dissipador de calor de processador. Aí eu coloquei eu tinha dois chips 125 ligados em paralelo, que me dobrou minha potência, tá? Então, o que acontece? Bom, dobrou a potência, então cada um consegue fornecer 5 amperes, então eu vou ter 10 amperes aqui. Então o que vocês vão fazer? Aqui nós estamos usando isso é muito importante, tá? Duas resistências, tá? Então vai dar 0.2 volts. Aqui estou com uma resistência apenas. Entenderam? E aí o que acontece? Com uma resistência nós vamos dobrar a potência. Então aqui as lâmpadas, aqui a lâmpada, elas são de 25 watts, tá? Que já é bastante coisa. Aqui são de 50, tá vendo? Dobrei a potência. Então vamos simular o circuito aqui. Então eu estou com 7.2 volts. Fechei aqui a chave. Olha lá. 2 amperes e meio. Segundo. Olha lá. Dobrei a potência. Tá vendo? No outro com 3 e pouquinho já o LED já disparava. Aqui já tem 4.6 amperes e não disparou o LED ainda. 6.8. Olha só. Olha lá. 8.8 amperes. O LED me acendeu, que é o sensor de curto. E 8 amperes é quase 9 aqui, né? E é coisa pra caramba, vamos combinar, né? Então é um circuito bem potente aí. Meu, dá pra vocês botar. Quer ver? Vamos fazer uma continha básica aqui. Vamos colocar 250 mAh. É muito, mas tá. Vamos pôr 250 mAh para cada máquina. Então eu tenho. Deu 8.8, né? 8.8. Vamos colocar 0.25. Vamos partir do pressuposto que cada máquina consuma 200. Isso é uma máquina com motor só, tá? Se eu dividir por 8.8, olha lá, 35 máquinas na linha. Entenderam? E isso falando de uma máquina com motor só, tá? Uma máquina que tenha 2 motores, na verdade não vai consumir 500, vai dar um pouco menos, mas, meu, é coisa pra caramba, né? Bastante máquina, né? Aqui é a mesma coisa, tá? O mesmo circuito aqui de sensor de calor, aqui não mudou nada, tá? Então aqui, pra quem quiser, o tipo 125, então vai colocar mais um resistor de 1K aqui, ligar o outro chip aqui. E nesse circuito de baixo é o mesmo de cima, só que aqui eu estou usando o chip 147, né? O 147 ele aguenta 10 amperes. Então vamos simular o circuito aqui também. Aqui com as lâmpadas. Vamos fechar aqui. Ó, tô com 5.3 volts. Olha lá, quase 4 amperes. 5. Tá. Faltou mais uma lâmpada aqui, ó. Tá, ó. Aqui com um negócio interessante. Olha só. Vocês lembram que com esse cara aqui me deu 8.8. Vamos simular aqui novamente. Olha lá, aqui deu 8.8. E aqui deu 8.1. Por quê? Porque com dois... aqui com... Opa, vamos... O que está acontecendo aqui?
como aqui eu tenho dois transistores ligados em paralelo, então a resistência deles somadas, né, quer dizer, não é que somadas, né? Então, na verdade aqui a resistência deles você divide pela metade. Vamos supor que eu tivesse aqui 0.1 ohm de resistência. Com dois em paralelo, cai para 0.05, tá? Então, certamente aqui a resistência do tipo 147 é um pouco maior que desses caras aqui. É por isso que aconteceu isso, tá? Então, aqui se eu trocar esse resistor aqui, colocar um, sei lá, 500 ohms, vamos ver. Ah, acendeu. Agora eu tô com um problema, como deixei muito próximo aqui, aí. É isso mesmo. Olha só, aqui é 50 watts, exatamente. Então olha só, então como a resistência do tipo 147 é um pouco menor que a dos dois 125 ligados em paralelo, foi por isso que não deu a corrente também não. Às vezes nem sempre botar um componente só, precisa ver questão de preço, né? Quanto custa um 147 e quanto custa dois 125. Eu acho que ligar dois 125 é muito mais vantajoso do que ligar somente um transistor de uma potência especificada. Então aqui vocês viram que na prática também acontece a mesma coisa, tá? Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou montar o circuito. Na verdade, depois eu vou fazer um outro circuito, ver se consigo fazer a pedido. Vamos fazer agora, né? Aqui já estamos aqui. Seria o controlador de inércia que um amigo pede aí. Vamos pegar aqui um capacitor polarizado. Só que aqui eu acredito que vou ter que colocar um diodo. Não, depois eu vou fazer isso, pessoal. Tá? Depois eu vou fazer isso. Vou fazer com mais calma. E aí, qualquer dúvida, sugestões, deixe os comentários que assim que puder responderei. Certo? Abraço, fique com Deus.